Eu vou. Tá, tá. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Oi. Melhorou, Paula? Ah, legal, tá de boa. Eu vou manter no Wi-Fi. E se der algum probleminha, deu algum probleminha. Daí a gente vai tentar melhorar isso pra semana que vem, talvez alguma outra coisa. É, acontece mesmo, faz parte do processo. Então, agora eu já tô de boa, né? Vou começando a falar com vocês. Então, boa noite. Alguns já me conhecem. Aliás, acho que todos, né? Mas se tiver alguém diferente que não me conhece ainda, meu nome é Rosângela. E é a minha primeira tentativa de live, porém eu já faço oficinas, né? Há muito tempo. E, e é a mesma coisa, só que agora mais moderno é live, né? A live é à distância. A oficina era presencial. É isso. Mesma coisa. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Só dá um ok pra mim se estão me ouvindo. Tá me ouvindo, Paula? Vocês todos estão me ouvindo? Me dá um feedback aí pra mim só saber se tá de boa isso. Oi? Tá? Ah, tá bom, tá sim, então tá bom. Então, a minha proposta é de um evento com vocês no Instagram é, é uma mentoria, que é uma coisa moderna agora, mentoria, né? É uma mentoria que, inclusive, eu quero essa primeira vez propor para fazer mesmo no Instagram, porque eu tenho pouca experiência com as mídias, né? Como o Zoom, que seria o ideal, porque daí vocês estão lá, eu estou vendo vocês, é como se a gente estivesse mesmo numa oficina e vocês podem interagir mais facilmente. Mas eu ainda entendo pouco dessa mídia, e aí a minha proposta é mesmo fazer pelo Instagram, né? E uma próxima, talvez, aí já fazer com uma mídia mais legal. Mas é isso, a proposta que eu tenho é. O nome da mentoria é Relações, né? Uma mentoria relacional. Equilibrar para prosperar. E esse prosperar, ele não vem muito no sentido de financeiro. É prosperar totalmente em tudo, né? No momento em que eu equilibro as minhas relações com os diversos setores da minha vida, eu digo setores porque é o que parece mais próximo, mas assim, com tudo à minha volta, eu conseguindo equilibrar as minhas relações, né, me aprofundar em mim mesmo, eu também passo a fazer, a prosperidade passa a fazer parte da minha vida, né? E eu me assimilo mais com ela, eu me facilito com ela. Então a prosperidade não é uma coisa artificial, isso é uma coisa da nossa essência. Quando ela está no equilíbrio, né? Aí tudo se aproxima da gente de uma maneira muito mágica, né? Então essa é a proposta, né? Equilibrar as minhas relações para me equilibrar a mim mesma e prosperar, então, né? É isso. Então a proposta a partir disso, ela é uma proposta é, de usar um binóculo, que eu até coloquei um aqui, né? Usar um binóculo para aproximar ele das minhas relações, né? E observá-las de perto. Como é que eu estou me relacionando com o meu entorno, com a minha realidade, com a minha pessoa, com tudo que faz parte
do meu cotidiano, da minha vida, né? E então eu convido vocês, né, que estão me vendo aí, para a gente então viajar nessas águas, nesses mares das relações. E dentro dessa viagem, levamos um binóculo para que aproximamos o nosso olhar das relações que fazem parte, as principais pelo menos, que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa essência, do nosso tudo, né? Nesse aspecto, a gente vai, nessa viagem, passar pelo porto dos sentimentos, dos meus sentimentos, me aproximar deles e me questionar como estão meus sentimentos em relação a mim, em relação ao que eu sou, em relação a como eu sou, em relação a como eu ajo comigo. Será que eu me podo? Será que eu me retraio por alguma razão? Como está o meu ego? E o ego nada mais é a construção social sobre mim. Então, esse ego está sobre a minha essência ou a minha essência está sobre o meu ego? O meu ego, ele me protege? Ele é bom para mim, no sentido de me defender, mas não atacar? Como é que é o meu ego? Né? Como que eu me relaciono com o meu ego? Né? Essas questões todas que envolvem os meus sentimentos, os nossos sentimentos, né? Então, esse primeiro porto que nós vamos observar com um binóculo aproximado de como que os sentimentos dessa pessoa que eu olho nos olhos dela e vou me aprofundando naquele mar de sentimentos. Como é que eles são? No que eles me transformam para eu mesmo? Quem sou eu? A maior viagem que nós podemos fazer na nossa vida é uma viagem para dentro de nós mesmos. Essa é a mais longa e a maior, né? Desafio, realmente, desafio. Então, esse seria o primeiro porto, né, nessa viagem aí. O segundo porto é a saúde, o porto da saúde. Como é a minha saúde? Ela é uma prioridade na minha vida ou não? Ela como que eu penso a minha saúde? Como que eu vejo a minha saúde? Como que eu lido com ela? Se eu priorizo ela ou não? Porque ela que me transforma numa pessoa resistente ou não às intempéries da vida, né, que nós temos aí no nosso planeta. Como que eu lido? Eu sou totalmente dependente? Ou eu sou dono da minha vida, da minha saúde? Ou eu deixo essa saúde à mercê de outras pessoas? Como é que eu vejo esse porto, né, da minha saúde? Como é que eu lido com ele, né? Eu comando? Eu sou, como que dizem aí, eu vi agora, eu tenho acompanhado uma pessoa aí na internet que ele fala de general. Eu sou o general da minha vida, dos meus sentimentos, da minha saúde, como que é? Ou eu deixo isso para outras pessoas se preocuparem e darem conta de quando eu perder? Ou não, né? Então é isso. Continuando a nossa viagem aí, né, pelos mares, né, dos vários pontos da minha vida, a gente também vai passar pelo porto do conhecimento, né? De como que eu trato com os conhecimentos na minha vida.
né? Como que eu lido com os vários conhecimentos disponíveis agora na era da internet, mais ainda, né? A gente tem acesso a muitos conhecimentos diferentes. E aí, como é que a gente seleciona o que é bom para nós e o que não é bom para nós? Nós selecionamos ou não, né? Como que eu lido com os conhecimentos? Como que eu me relaciono com eles, né? Nos vários conhecimentos que eu tenho à minha disposição hoje. Como é que como eu sinto esses conhecimentos também, como eu introduzo eles na minha vida, ou não, né? Ou me fecho. Como que eu tenho essa relação, né? Com os conhecimentos. Então, a gente também vai se aprofundar um pouco, aproximar o binóculo aí dessa questão dos conhecimentos na nossa vida, né? Eu tô indo um pouco rápido, eu não sei se... dá para ouvir bem? Ótimo, eu estava preocupada com isso, né? Há poucos dias, né? Poucos dias não, antes de ontem, me apavorei toda, achei que a live não ia dar certo, né? E aí até dei um recado aí no Instagram que não faria mais a live, porque tinha dado um problema no meu telefone. Mas aí depois, coisas das pessoas ansiosas, que eu sou muito, né? Agora um pouco menos já, porque já me controlo um pouco, já respiro, né? Mas a vida ainda me empurra um pouco, né? Para correr. Eu tô tentando andar um pouco mais devagar nessa vida. Mais do que na hora, porque com 62 anos, se não começar a andar devagar, você pode tropeçar e cair. Então, é isso. A gente passaria pelo porto dos conhecimentos, aproximaria o binóculo dele e veria todos esses pontos e questões aí que eu estou colocando, né? Com mais atenção, né? Porque isso também é importante na nossa vida. E a gente tem lidado um pouco equivocadamente com as informações e elas têm nos levado a algumas ações e decisões que talvez não sejam as que nós gostaríamos de fazer se a gente soubesse, tivesse a noção da origem dessa informação e que muitas vezes não assim muito adequada para a nossa vida atual, né? Então, como a gente tem lidado com isso, né? Com as informações, com o conhecimento, com essas coisas. Então, depois do porto do conhecimento, o próximo seria o porto das relações sociais. Como são minhas relações sociais? Quem é o outro para mim? Qual é o meu sentimento pelo outro? É de igualdade? Ou é de superioridade? Ou é de subordinação? Como que é? Como que o meu ego construiu essa relação com o outro? Né? Eu estou bem? Eu estou no equilíbrio dessas relações? Como é a minha ética, que seria, ou seja, a minha moral de relacionamento, né? Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão ética também nas relações e essas questões todas aí, né? De como que é a minha relação com o outro, qual vamos dizer assim, o feedback que eu tenho dessas relações, ao ponto de a gente entender melhor essas relações e trazer para um equilíbrio, né? Isso na nossa vida. Porque, como eu disse, na construção do ego pode ter ficado a desejar essa relação, né? Essas relações. E às vezes não estão muito equilibradas, o que nos
prejudica no cotidiano que nós temos, né? E não permite que nós vamos para nossa essência, né? Muitas vezes. Então, esse é um porto bem grandinho, né? Complexo também, mas a gente também vai fazer um encontro, né? Da mentoria, que seria uma oficina sem, sem, sem troca nessa primeira vez, mas que eu penso nas próximas vezes. Esse é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto do trabalho com o coletivo, trabalho não, da, da convivência, da troca com o meu igual. Isso é uma coisa que é uma paixão para mim. Né? Eu descobri através da minha vida que eu não sou do individual, que eu gosto do coletivo, que eu amo o coletivo. Né? Por mais que que eu sou uma pessoa um pouco retraída, né? Um pouco isolada, mas os meus sentimentos são coletivos, tá? Eu eu descubro cada dia mais que a minha grande paixão é interagir, conviver, trocar, né? É isso. Sem querer, talvez eu esteja profissionalmente na minha melhor escolha, vamos dizer, né? Então, é isso. Depois da gente passar pelo porto das relações sociais, né, a gente vai avançar nesses mares e aproximar nosso binóculo do porto da espiritualidade. Como que está a minha vida espiritual? Como que eu vejo ela? Como que eu vivo ela, né? O que é para mim sentir essa coisa da espiritualidade? Ela me satisfaz? Ela me traz o equilíbrio, né? Nessa convivência com o espiritual? E aqui eu não coloco, não imponho e não pergunto para vocês como que é a espiritualidade, mas sim pelo que ela significa em si, né? Junto à sua essência de ser, como a espiritualidade interfere, né, na tua vida de forma a trazer um equilíbrio. Desculpa aí que eu tenho um grande problema de visão, e aí também essa questão da live, ela acaba sendo meu telefone é pequenininho, as letras são pequenininhas, e eu teria que me aproximar, apertar meu olho para ver aí o comentário de vocês, né? Posso até me aproximar um pouquinho. Ah, sim. A Amanda entrou também, muito bem. Então, eu tenho só que eu não vou me prender tanto aos comentários dessa vez, né? Depois eu vou tentando me familiarizar com isso, né, também, para tentar interagir mais com vocês, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá? Então tá ou não tá? Eu tô aqui falando, mas é que também eu tô um pouco ansiosa, né, nessa primeira vez. E isso muda um pouco o quadro, mas eu vou tentar me acalmar mais e ser cada vez mais natural, né, nessa troca aí. Muito bem. Que bom. Que legal. Isso já me deixa mais segura. Então, eu estava falando do porto da espiritualidade, né? Então, a gente vai passar a observar um pouco mais de perto naquilo tudo que eu posso estar nos aproximando, né, de questões envolvendo isso na nossa vida, né? E que não é também uma coisa tão simples assim, né, de se traduzir. Ela tem se mostrado
uma... Todas as nossas relações são complexas, não é só a espiritualidade. Todas que eu já citei, todas elas são profundas, radicais, né? Profundas mesmo. É como eu disse, uma viagem para dentro de nós mesmos é a viagem, como diz, todo mundo diz, né? Que a gente vê por aí na rede social. A viagem, uma das viagens mais longas da nossa vida. A viagem para dentro de nós mesmos. Porque nós todos temos muita vontade de viajar, de conhecer, de ver, mas nós não temos vontade nenhuma de nos ver, de viajar para dentro de nós e descortinar, né, nossas áreas sombrias, né? Então, mas não é tão sombria, também é aventura. Isso é aventura. Quando nós olhamos e iniciamos esse caminho, é um caminho de aventuras mesmo, de desafios. E queira ou não queira, o ser humano gosta de desafios. Gosta. Ele sente um temor inicial, mas um prazer posterior, né? Então, faz parte. Acho que desafio faz parte de tudo que nos impulsiona. Desafio para nós é combustível. Então é isso. Muito bem. Partindo então para continuar a nossa viagem aí de 6 encontros, seria uma mentoria de 6 encontros, né? Então o próximo porto seria o porto da nossa vida material. Como que é a nossa vida material? O que nós esperamos dela? O que nós projetamos para ela? E como a gente pode equilibrar ela a ponto dela ser prazerosa para nós? Porque, em certo aspecto, de alguma maneira que foi construído muito em nós, a vida material ela é quase um sacrifício, né, para nós, às vezes, né? Então, isso pode ser diferente? Como eu convivo com a minha vida material, com a produção material da minha vida? Como é que é isso para mim? Eu acordo de manhã feliz e com vontade de sair para a produção material da minha vida, ou isso é um sacrifício para mim, né? Isso é um pouco difícil para mim. Como que é, né? E como que eu posso melhorar isso? Como que talvez eu possa encontrar uma forma prazerosa, né, de produzir a minha vida material? Então, a gente vai aproximar o binóculo também desse aspecto na nossa vida para verificar de perto como que está essa produção material na nossa vida, o que a gente espera dela e se a gente está projetando, planejando a nossa vida material ou a gente está só vivendo ela da forma como ela vem para nós, né? Então, a gente vai aproximar também o binóculo desse porto aí, né? Então, dito isso, eu queria colocar um outro aspecto, né, da questão da energia de troca dessa mentoria. Essa mentoria é a primeira mentoria que eu vou fazer e também não é só por isso. Eu tenho há muito tempo já verificado que o sistema capitalista ele é injusto em alguns momentos, né? E principalmente nessa questão do valor né? Eu proponho que vocês coloquem uma energia de troca para mim, em troca da mentoria construída, né? Que vocês observem, sintam e
E que cada um que fizer parte disso, coloque no seu coração o que isso vale. E se quiser, né, dar uma energia de troca, dê o que quiser, quanto quiser. A gente vai ter mais uma live, e nessa próxima live eu vou trazer ali não sei se, eu acho que porque eu não tenho outra forma de colocar aqui talvez, mas eu vou disponibilizar a conta bancária e você põe lá R$ 5, R$ 10 se quiser, se não quiser não põe nada. Vocês é que vão sentir no coração de vocês o que vale aquilo que eu estou, né, as mentorias que eu vou direcionar, coordenar aqui, né, nessas 6 mentorias. Vocês é que vão decidir o que elas valem, né? E eu acho mais justo isso, porque já aconteceu muito comigo assim, de eu querer fazer um treinamento, alguma coisa na rede social, e eu não tinha recursos financeiros para aquilo naquele momento. E eu sentia um monte, assim, putz, eu queria mesmo fazer, mas eu não consegui fazer. E outras vezes que eu paguei pelo treinamento, ou seja lá o que for, ele não me satisfez naquilo que eu esperava dele. Então, no meu conceito, aquele treinamento não valia aquilo que eu paguei para ver. Então, é uma coisa, o mais justo é que eu atribua aquilo, o que eu senti, o que aquilo foi bom para mim, né? Ou não. Então, vai muito disso, de vocês entenderem o que é proveitoso ou não nesse trabalho. Até porque é o primeiro, né? A tendência é que eu continue, sim, dessa forma, porque eu penso assim que, como tu vai colocar preço numa coisa, se para uma pessoa é um valor aquele preço e para outra pessoa é outro valor aquele preço. Para uma pessoa que ganha R$ 10.000 é um valor, é uma porcentagem, é lá 5% ou 2% do salário dela, se fosse um valor X. Para uma pessoa que ganha 5, é metade desse valor, né? Aliás, é o dobro desse valor que foi colocado, vamos dizer, né? E para uma pessoa que ganha 1.000, é 9 vezes mais, né? Porque se comparando o ganho, dizendo em porcentagem aquele ganho, o sistema é super injusto. E aí tem várias outras condições dadas para pessoas que não são dadas para outras, para que elas tenham capacidade de, né? Então, nesse aspecto, já vem me incomodando isso há muito tempo. E por isso que eu digo que é vocês que vão valorar o meu esforço ou não, né? Eu proponho isso e provavelmente eu vou manter isso também, né? Em outros trabalhos, ou trabalhos não. A mentoria não é bem um trabalho, mas é também um trabalho. Trabalho, tá bom, trabalho. Porque você se dedica, você põe lá, tu tira um tempo, tu passa. Quando eu ainda estava em outro momento da minha vida, eu fiz um trabalho e eu passei ele 10 vezes a limpo. 10 vezes não, 7 vezes a limpo. Passei ele 7 vezes a limpo, eu e uma colega minha. E não é que a gente tirou 10? A professora achou excelente aquele trabalho. Então aquilo me levou a constatar que quanto mais a gente passa algo a limpo, mais a gente aprimora aquele algo. Então, é trabalho sim, porque você vai passando a limpo, passando a limpo, passando a limpo, até ficar bom o suficiente para o teu crivo, vamos dizer assim, né? Então, é isso que eu proponho, tá? Porque, na verdade, não é o recurso que me move nesse momento. O que me move é a socialização das coisas, né? Tanto de lá para cá como daqui para lá, né? É uma via de duas mãos.
para mim a coisa da comunicação, do conhecimento, o que eu recebo de algumas pessoas, eu também pretendo socializar a minha experiência de vida e seja o meu viver, também dividir aquilo que eu avancei ou não com outras pessoas. Essa é a minha real intenção. Então, é assim que vai ser, né? Dessa forma. Eu achei mais justo para mim, né? E o que vale para mim é o que tá bem, é o que me deixa bem, é o que é bom para mim, né? Então é isso. É isso daí. A mentoria seria 6 encontros. A mentoria eu gostaria de fazer aqui, em forma nas lives mesmo, já porque eu expliquei no início que eu tenho ainda uma dificuldade com o Zoom. Eu já participei várias vezes de reuniões, mas como participante, não como coordenadora do encontro, né? Então eu não conheço muito bem a estrutura do Zoom por dentro como construção, né, para construir um encontro. Eu quero me aprofundar um pouquinho nisso aí para mim poder ficar mais à vontade e tá tranquilo nesse sentido. Mas vai ser muito legal porque no Zoom a gente tem essa coisa da participação, né, de poder levantar a mão, de fazer as perguntas e tal. Então eu sei que ela é um instrumento, né, muito bom, de uma interação muito legal, né? Mas nessa primeira trabalho que eu vou fazer, eu proponho então que seja aqui mesmo, as lives, né? Eu vou tentar deixar gravado para depois a pessoa poder acessar. E eu vou tentar também passar para o YouTube, porque lá no YouTube, se vocês viram o meu perfil, eu tenho um canalzinho, né? Que eu abri faz um tempo, assim, vontade de abrir, né? E até eu conversei umas coisas lá que eram mais na questão um pouco mais profissional mesmo, mas não é o que eu proponho, apesar que a gente não separa isso em nós, né? O que a gente faz na produção material da nossa vida, ela está intrínseco em nós e ela faz parte da nossa essência, do nosso cotidiano, né? Então não tem como separar essas duas coisas. Então, isso está em mim, como está em mim, a minha essência, como está tudo em mim. Então, não posso separar uma coisa da outra. Porque, queira ou não queira, esses dois lados aí, pessoal e profissional, eles vão talvez interagir mesmo. Talvez não, eu vou tentar não colocar tanto, mas profissionalmente, mas ele acaba interferindo um pouquinho sim. Mas a proposta é essa. A proposta é fazer a mentoria, a primeira mentoria aqui mesmo, né? E avançar depois para outras mídias sociais. Primeiramente o Zoom, e talvez outra depois. A tecnologia hoje avança com uma força tão grande, né? Que a gente acorda todo dia meio atrasado em relação à mídia. Mas das redes sociais, né? Mas a proposta é essa, beleza? Então, era isso, né? Eu vou finalizando por aqui hoje, mas a semana que vem, então, a gente vai ficar também aí, a próxima sexta-feira, sempre vai ser nas sextas-feiras, né? A próxima sexta ainda é uma sexta de live, porque eu quero dar uma semana também. Queria muito pedir para vocês compartilhar, né? Aí é o evento, as histórias, eu vou tentar aí na terça, segunda ou terça-feira já colocar mais uma história, uma coisa assim, né, para ir lembrando vocês, né. Daí a gente se encontra então na próxima sexta-feira para uma última live, e daí eu já lanço a inscrição para quem quiser se inscrever, né. Eu não sei, acho que quando é assim da live, acho que não sei, não precisa se inscrever, né? Eu também nem entendo direito isso, tô falando em inscrever. É porque vocês iam ter que se inscrever se fosse no Zoom, mas eu não sei, eu acho que não precisa se inscrever, eu ainda vou me informar melhor,
Mas é isso, ficamos aí com o compromisso de se encontrar na próxima sexta-feira para uma última live rapidinha, né? E o lançamento aí oficial da mentoria, que daí na outra sexta-feira já seria a primeira mentoria, né? A mentoria do Porto dos Sentimentos, né? Vamos aproximar lá o nosso binóculo. Então eu proponho aí para vocês, arranjem o veleiro, arranjem o melhor binóculo para vocês fazerem uma boa viagem, tá bom? É isso. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo.